Pessoal, a Capcom revelou aí novos detalhes de Resident Evil 9 Requiem e um desses detalhes se destaca. Raccoon City está de volta, mas espera aí, caras, a cidade não tinha sido explodida, né, com uma explosão nuclear? O que será que a Capcom está aprontando aí para poder trazer Raccoon City de volta em Resident Evil 9 aí no Requiem? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o John trazendo algumas novidades aí sobre o Resident Evil 9 Requiem. Bom, pessoal, depois do trailer aí, de algumas especulações pela internet e tal, a Capcom revelou oficialmente o site da franquia do Resident Evil 9. E nesse site a gente tem algumas informações aqui interessantes e algumas curiosidades também, né? E assim, aqui na parte a gente tem o início, tem o trailer, tem o sobre, e nesse sobre tem uns detalhes curiosos aqui, né? Requiem para os mortos, pesadelo para os vivos. Resident Evil Requiem é o nono jogo principal da série Resident Evil. Prepare-se para escapar da morte em uma experiência aterrorizante que vai gelar a sua espinha. Uma nova era de survival horror começa em 2026. Uma evolução tecnológica aliada à extensa expertise dos criadores converge em uma história com personagens complexos e uma jogabilidade mais imersiva do que nunca. Bom, aqui a gente tem um detalhe curioso e interessante que eles pretendem dar um foco maior em horror e terror do que em ação. Então, assim, se quem espera um jogo com muita ação vai depender de alguns detalhes aí que a gente pode ver aí mais pra frente no vídeo. Olhando aqui a parte da história, tudo começa quando um corpo, vítima de uma doença desconhecida, é descoberto em um hotel abandonado. A analista do FBI, Grace Ashcroft, é encarregada do caso. A cena do crime é o mesmo hotel onde há 8 anos sua mãe faleceu. Grace se prepara para enfrentar seu passado e dirige até o local. Esse mesmo caso revela a verdade oculta do surto em Raccoon City, o desastre biológico que abalou o mundo. Será este o Requiem que enterrará de vez as memórias abomináveis de uma vez por todas? Então, se a gente for olhar na linha do tempo da cronologia dos jogos aí, o jogo provavelmente vai acontecer lá, também a história vai acontecer no ano de 2026. E assim, se for olhar nesse caso, a gente tem o Resident Evil Village que acaba, né, antes disso, e então provavelmente pode ser uma sequência direta do Resident Evil Village, mas, né, vai ser antes da DLC da Rose. Então, isso meio que elimina a possibilidade da Rose aparecer no jogo, né? Então, provavelmente a história vai continuar a partir daquele ponto ali, antes da DLC da Rose. Agora, cara, fica a dúvida. O que será esse Requiem aí? Será que vai ser mesmo só a finalização da história da Grace, descobrindo o que aconteceu com a mãe dela, né, a respeito de todo o encerramento da franquia do Resident Evil? Ou a gente vai ter a morte de algum personagem importante, né, alguma coisa, alguma homenagem, digamos assim, que pode acontecer? Comenta aí nos comentários o que vocês acham. Bom, voltando para o site aqui, caras, a gente tem a protagonista, Grace Ashcroft, uma analista de inteligência do FBI com foco intenso e vasta capacidade para deduções e análises. A morte de sua mãe causou grande impacto, fazendo com que ela se fechasse cada vez mais, se concentrando apenas no trabalho. Ela parte sozinha para o hotel abandonado e inicia a investigação da morte misteriosa. Mas aqui tem uma sacada, caras. A mãe da Grace, que é a Alyssa Ashcroft, ela foi um personagem, uma jornalista jogável no Resident Evil Outbreak, que fazia o papel investigativo aí e tentou detalhar, né, esse documentário do que aconteceu durante esse processo de escapada, junto com outros personagens aí, né? Então, sim, dependendo das escolhas que eram feitas no Resident Evil Outbreak, ela poderia morrer, se tornar um zumbi. E se a gente for considerar que agora, pela primeira vez, a Capcom citou um personagem de um spin-off na franquia principal, a gente pode considerar que o final canônico é o final que ela sobrevive, que ela foge, né, de Raccoon City aí. Tá, caras, e onde que o Leon entra nessa história? De acordo com o diretor do jogo, a Grace é a personagem principal do Resident Evil 9, o Requiem aí. Mas rolou uns rumores de que
o Leon ia ser o protagonista, né? O Insider aí, o Dusk Golem, ele afirmou que você jogaria mais tempo com o Leon do que com outro personagem. E que o Resident Evil 9 ia ser um final de trilogia, fechando os eventos do Resident Evil 2, do Resident Evil 4 e agora do Resident Evil 9. Então fica essa pergunta, essa dúvida: será que realmente a Grace vai ser a personagem principal? Ou se o jogo vai ter um foco no Leon? Ou se ele vai ser um personagem meio que secundário ali? Ou se você vai jogar só um tempo, igual aconteceu com a campanha do Chris, né? Na parte do Resident Evil Village, né? Tem um momento que o Chris é um personagem jogável. Então, o que será que a Capcom tá planejando com isso aí? É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Vamos nessa. E tem mais, caras. O dublador oficial do Leon aí, captura de movimento, Nick Apostolides, olha, eu não sei se é assim que fala o nome dele, colocou no currículo online dele aí que ele trabalhou, né, em um jogo AAA não anunciado da Capcom. Então a galera especula que realmente ele tem uma participação consistente aí no Resident Evil 9. Bom, voltando aqui, caras, no site a gente tem localização. Retorne mais uma vez à cidade da catástrofe e do desespero. Raccoon City, uma cidade no centro-oeste dos Estados Unidos e a sede da antiga empresa farmacêutica Umbrella. Durante a irrupção do surto de zumbis em 1998, o governo aprovou uma operação de esterilização, um ataque com mísseis na cidade em uma tentativa de controlar a situação, mas isso foi rapidamente encoberto. E aqui a gente tem um detalhe curioso, caras. Não, alguns, né? Se a gente for trazer lá do passado, no Resident Evil 3 Nemesis, o Resident Evil 3 clássico, aconteceu uma explosão nuclear que mostra que vários locais conhecidos, né? O hospital aí, o RPT, a Clock Tower, elas foram completamente destruídas no raio da explosão. Então, na teoria, a Raccoon City não era para ter nem escombros, né? Se a gente for observar aí também, no caso do Resident Evil Outbreak, no PS2, ele acontece o quê? Um ataque de mísseis. Então não é um míssil bomba atômica, são vários mísseis que explodem, né, a cidade. E no caso do Resident Evil 3 Remake, eles trouxeram novamente a bomba, né, a explosão nuclear, e a explosão cai, mas não mostra com detalhes o raio de toda a explosão do lugar. Então fica a dúvida. Aqui no site fala que são mísseis, mas se a gente for comparar o trailer, né, as imagens do trailer com a explosão do Resident Evil 3 Remake, a gente vê que tem uma informação meio desencontrada aqui, né? Tem os mísseis e, na verdade, o míssil balístico lá, a explosão, né, nuclear. O que será que a Capcom vai fazer aí para poder contar, né, o porquê que essas construções, e principalmente o RPD aí, que ganha um grande destaque aí no trailer, né? Ou o porquê que trouxe esses lugares de volta, né? Comenta aí o que vocês acham da decisão criativa da Capcom em trazer de volta esses lugares, sendo que era para eles nem existirem. Bom, olhando aqui de volta no site, cara, a gente tem jogabilidade. Na gameplay, experimente o clássico horror de sobrevivência da série através do combate, investigações, enigmas e gerenciamento de recursos. A jogabilidade permite que você mude livremente entre as perspectivas em uma primeira e terceira pessoa para enfrentar os terrores da forma que melhor se adapta ao seu estilo de jogo. Aqui a gente tem duas fotinhas, né? Tem a fotinha da perspectiva em terceira pessoa e a perspectiva em primeira pessoa. E tem mais um detalhe curioso aqui. Se a gente for voltar lá no Resident Evil Village, né, a gente precisa entrar no menu e selecionar qual que é a perspectiva que a gente vai jogar, se é primeira ou terceira pessoa, né? E isso fica fixo. E aqui fala que a jogabilidade permite que você mude livremente as perspectivas. Então, resta saber, será que a Capcom aprimorou esse sistema ou isso aqui é só para enganar mesmo, né? E, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Será que a Grace vai se manter aí mesmo como o personagem principal da franquia? Será que a Capcom vai surpreender e trazer o Leon como personagem jogável? Será que você vai conseguir alternar entre os dois? Ou será que o Leon vai ter uma participação mais tímida, mais discreta, né? Enfim, deixa aí nos comentários também se vocês, o que vocês acham da decisão criativa aí da Capcom de
ressuscitar Raccoon City aí, considerando que, se a gente for observar no Resident Evil 3, não era pra ter sobrado nenhum pó dos tijolos lá, e agora a gente tem aí no trailer aí do Resident Evil 9 que mostra, né, que alguns locais sobreviveram. O que vocês esperam ver desses locais e tal? E também, se vocês curtiram esse conteúdo aí, se inscreve no canal, deixa seu like, para poder apoiar mais a criação de conteúdos como esse, beleza, caras? Obrigado pelo apoio e até mais, manos.